Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 4, nós iremos ler dos versos 1 até o verso 6. E assim diz a palavra do Senhor. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Amém. Se puder, fique sua Bíblia aberta nesse texto. Oremos. Senhor meu Deus, louvo o teu santo nome. Agradecemos, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor nos concede. Oportunidade de estarmos na tua presença, oportunidade de estarmos adorando o teu santo nome, oportunidade, ó Deus, de estarmos ouvindo a tua palavra. Nesse momento, ó Deus, eu peço que o Senhor venha usar a mim para transmiti-la ao seu povo e venha abrir a nossa mente para que possamos compreender e também praticá-la. Louvamos a ti por isso, agradecidos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Desde o capítulo de número 4 de Gênesis, antes mesmo do dilúvio, já começam a aparecer alguns personagens. A Bíblia vai nos apresentar Jubal. Ele foi o pai de todos que tocam harpa e flauta. A música foi iniciada na história aí muito cedo e ela foi se aperfeiçoando no decorrer de toda a história. Foram aparecendo vários músicos, até grupos musicais aí que a história nos apresenta, mas foi no final do século XVI, início do século XVII, no período barroco, que começaram a aparecer os grupos mais complexos que temos musicais hoje, que são as orquestras. E 2 séculos depois, no meio do século XVIII, foi organizada a orquestra no mesmo formato que temos hoje. Foi dado início, então, à orquestra sinfônica. Nesse período aí foram desenvolvidos as válvulas de metais, então apareceram os instrumentos de metais que tem hoje, e aí a orquestra tomou uma forma que é conhecida hoje. Que no Brasil, por exemplo, tem algumas orquestras que são conhecidas mundialmente. E teve também mais uma necessidade que foi com essa formação da orquestra, porque logo no início as orquestras eram regidas por um dos músicos. Normalmente o músico que estava à frente ali, ele tocava o cravo e ele regia o restante da orquestra, né? O cravo é um modelo antigo de piano. Mas, com a complexidade das músicas, dos arranjos que foram aparecendo, foi necessário a presença do maestro na orquestra. Então, o maestro ele é responsável por interpretar cada música para todos os ouvintes. Então, o maestro ele vai conduzir toda a orquestra, ele vai, usando a sua batuta, aquela varinha, ele vai dar as entradas de alguns instrumentos, controlar a intensidade do som, porque cada músico ali, talvez ele não tenha noção que o som dele está atrapalhando ou está sobressaindo de outro, então ele tem que fazer que haja uma harmonia para que quem esteja ouvindo entenda da melhor maneira possível. Então, toda essa complexidade, foi necessário entrar, então,
os músicos extremamente habilidosos que fazem parte das grandes orquestras sinfônicas, né? E cada vaga numa orquestra, por exemplo, Orquestra Sinfônica Brasileira, é disputadíssima, né? Então, isso aí seleciona bem os músicos com os melhores musicistas e, em muitos casos, músicos muito famosos fazem parte de uma grande orquestra. Acontece que cada músico ele tem que estar empenhado na execução da sua parte. Ele não pode se sobressair por mais capacitado que ele seja. Então, ninguém ali, nenhum músico, está por conta própria. Todos eles estão presos à regência. E, por falar em preso, eu quero convidar os irmãos a olharem para o texto que acabamos de ler, o texto que um prisioneiro fez. E o prisioneiro estava lá em Roma, preso, quando ele escreveu algumas cartas. E nós estamos estudando, né, a carta que Paulo escreveu aos Efésios, lembrando que Paulo estava ali preso. E ele vai se apresentar novamente a maneira como ele estava, mas nós estudamos desde o primeiro capítulo, estamos vendo todo o texto. O último texto que vimos foi no aniversário da igreja, o final do capítulo 3. Hoje iremos olhar então para o capítulo de número 4. Chegamos então na metade da carta, né? Vimos os 3 primeiros capítulos, faltam os 3 últimos. E o que é comum nós vermos em algumas cartas de Paulo, ele apresentar questões teóricas no início da sua carta e depois questões práticas. Nós vimos aqui nos 3 primeiros capítulos, Paulo apresentando tudo que nós como cristãos recebemos do Senhor, e agora ele vai passar a partir do capítulo 4 algumas obrigações que nós como cristãos temos. Ele apresenta os grandes poderes que recebemos e agora vai nos apresentar as grandes responsabilidades que temos. Capítulo 1, ou melhor, versículo 1, Paulo vai começar: Rogo-vos, pois. Veja que Paulo, no capítulo anterior, no último parágrafo, ele faz ali uma oração. Então, nessa oração, ele vai apresentar no verso 14 ali: por essa causa eu me ponho de joelho diante do Pai, e faz ali uma oração pela igreja. Afinal, o tema igreja é o tema central aqui dessa carta de Paulo aos Efésios. E Paulo ele termina então o capítulo 3 fazendo uma oração à igreja, pela igreja, orando ao Senhor, pedindo ao Senhor, rogando ao Senhor. E o que Paulo começa no capítulo 4 é agora rogando ao povo. Rogo-vos, está pedindo. E o pedido que ele faz, mas antes dele falar o pedido, ele se apresenta novamente. E ele vai se apresentar como o prisioneiro no Senhor. Paulo, que estava preso em Roma, ele não se apresenta como prisioneiro de Roma, né? No início da carta, como de costume, Paulo se apresenta como Paulo, o apóstolo. Ele se apresentou como prisioneiro no mesmo período, quando ele escreveu a carta a Filemon. Ali ele ia tratar um tema específico sobre escravidão, então ele se apresentou ali também como um prisioneiro, mas no capítulo 3 mesmo ele se apresentou como prisioneiro em Cristo, prisioneiro do Evangelho, né, quando ele vai explicar o motivo pelo qual ele está levando o Evangelho por Cristo, ele se apresenta como preso àquela obrigação. E Paulo ele se apresenta aqui prisioneiro no Senhor, mostrando ao que ele está ligado. E ele não está, quando ele se apresenta como prisioneiro, não dizendo que ele perdeu toda a sua liberdade. Mas a ideia aqui é uma ideia de lealdade, que ele está disposto a fazer tudo, disposto a abrir mão da sua liberdade para servir ao Senhor. E qual que é o pedido que Paulo faz, então, aos irmãos de Éfeso? É o seguinte, que está na sequência aí. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fosse chamados,
Quando ouvimos a palavra vocação, a ideia que vem em mente é tudo aquilo que temos habilidades para fazer, aquilo que nós fazemos muito bem feito. Normalmente nós entendemos isso como a nossa vocação, né? Por exemplo, nós vemos um outro irmão, aquele tem vocação para música, aquele tem vocação para ser pastor, mas não é dessa vocação que o verso aqui está dizendo. Não é uma vocação específica, porque é comum as pessoas olharem, né, e no grupo geral da igreja, muitos dizerem, eu não tenho vocação nenhuma, eu não me sinto vocacionado, mas aqui esse chamado, aqui Paulo diz, para que andeis de modo digno a sua vocação. A vocação que ele está dizendo aqui é a vocação para ser salvo. E ele repete isso no verso de número 4. Se olharmos ali, há somente um corpo e espírito, como também fossem chamados numa só esperança da vossa vocação. Ele está dizendo da vocação que todo cristão ele tem ao receber a graça de Cristo na sua vida, atendendo então a essa vocação. Então, o que Paulo está pedindo a princípio andeis de modo digno dessa vocação, andeis de modo apropriado, que andeis como verdadeiros cristãos. Esse é o pedido que Paulo faz inicialmente à igreja. E aí a pergunta, né? Mas como que devemos andar? Como que se anda como verdadeiros cristãos? Ele continua então, né, a sua descrição e nos mostra como que deve ser esse andar de modo digno da vocação que fomos chamados. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Ele escreve, então, aqui no verso 2, uma lista de virtudes. Paulo faz algumas outras listas de virtudes em outras cartas, e aqui ele selecionou alguns itens dessa lista para mostrar como devemos andar como cristãos. E ele começa, então, o primeiro que ele apresenta é a humildade. Com toda humildade e mansidão. E se nós olharmos, né, até pelo que Paulo já ensinou à igreja nos 3 primeiros capítulos, vemos que a quantidade de bênçãos que os cristãos receberam, nós vemos que Cristo nos chamou antes da fundação do mundo, nos escolheu, nos redimiu dos nossos pecados, nos selou com o Santo Espírito da promessa. E o que nós fizemos para merecer tudo isso? Paulo explica isso aqui, nós não fizemos nada porque perante Deus nós estávamos como mortos. Então recebemos tantas bênçãos do Senhor, e o primeiro tópico que Paulo apresenta como qualidade que devemos desenvolver é a nossa humildade. Paulo explica isso no capítulo 2, porque temos que ter humildade, porque estávamos como os mortos, Cristo nos reviveu através da sua graça, somente pela graça, não por obras, para que ninguém se glorie. Então, se gloriar, se ensoberbecer, se orgulhar de tudo isso, não deve estar dentro de nós. Então, o que Paulo nos ensina, primeiro, é andarmos com humildade. E o maior exemplo de humildade que nós vemos na Bíblia é alguém que não só conhece todas essas bênçãos que nós, como cristãos, recebemos, mas alguém que foi o único que viveu dentro dessas bênçãos, alguém que veio da eternidade, alguém que abriu mão de toda a sua glória para se tornar homem e viver entre nós. Foi o maior exemplo de humildade, escolheu viver numa família humilde, numa cidade sem grandes expressões, onde ele nasceu. Não nasceu nem onde as crianças nasciam, mas onde os animais se alimentavam, dando o maior exemplo de humildade. E é o primeiro pedido que Paulo faz. Com toda a humildade, vivemos digno da vocação que fomos chamados. E Paulo segue.
humildade, mansidão. A ideia de mansidão é a ideia de sermos mansos, né? Então, o melhor exemplo que podemos usar é com um animal selvagem. Ele pode ser amansado, né? Você pegar isso, talvez a palavra manso, ser manso, pode parecer como uma fraqueza, mas a verdade é que ser manso é ter o controle da força. Se você pegar, por exemplo, um tigre, que nós vemos isso hoje, tem alguns países, algumas pessoas que conseguem fazer isso, pega um tigre e domestica ele, né? Então, ele não deixa de ser um tigre, ele continua um tigre com toda a sua força. A diferença é que agora ele é capaz de conviver com pessoas. E o que Paulo está falando aqui é que nós devemos, além de ser humilde, é sermos mansos, porque há uma necessidade de nós sabermos conviver com outras pessoas. É mais ou menos isso que Paulo está, essa ideia que ele traz com a ideia de mansidão. Longanimidade. Longanimidade é a ideia de paciência, de ser longânimo. Tem um exemplo de algumas pessoas que dizem, eu tenho o pavio curto. Ser longânimo é exatamente o contrário disso. Algumas traduções vão dizer que ser longânimo é ter o pavio longo, é ser tardio em irar-se. Essa é a ideia de ser longânimo. E tudo isso tem um motivo dele desenvolver essas qualidades, é para podermos conseguir suportar-vos uns aos outros em amor. Quando a gente fala em suportar algo ou alguém, não é uma boa proposta, né? Não é a melhor proposta que alguém se ouve quando se diz, é necessário suportar alguém. Mas a ideia aqui, que Paulo pede aqui, suportar uns aos outros. Então, é suportar e ser suportado. E tudo isso deve ser feito em amor. Quando a gente, se for tentar entender, se nós estudarmos o capítulo 13 de Coríntios, que o próprio apóstolo Paulo estava ensinando à igreja com um tema parecido sobre união, ele descreve ali o que é ter o amor de Cristo em sua vida, e se nós entendermos isso, nós vamos ver que suportar uns aos outros não é nada tão impossível. Verso de número 3, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. No tempo de Jesus, tinha uma classe de religiosos que foi duramente criticada por Cristo, mas não é difícil, até mesmo nos dias de hoje, nós encontrar pessoas que se comportam do mesmo jeito que os fariseus se comportavam. Pessoas que se esforçam para alcançar a salvação e vivem como mortos para a vida em comunidade. O que Paulo ensina na carta aos Efésios é exatamente o contrário. Nós estávamos mortos perante Cristo, a ponto que não conseguimos alcançar a salvação por nós mesmos, recebemos ela de graça. E o que Paulo pede é que nós estejamos nos esforçando pela unidade do corpo de Cristo. Então, o pedido de Paulo é o contrário que os fariseus faziam naquela época, e muita gente, muitos cristãos, infelizmente, pensam do mesmo jeito hoje. Se esforçam, acham que a salvação é alcançada pela sua força, e não é. Estávamos como mortos, capítulo de número 2 de Efésios. Mas Deus, rico em misericórdia, nos deu vida, pois pela graça somos salvos. A salvação é pela graça, não fazemos nada, é de graça. E a recomendação feita no verso 3 é: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade. Observe que o verbo estar no gerúndio é uma ação contínua, esforçando, não é esforçai ou esforce, é esforçando, é uma ação contínua, não acaba. Você vai passar o resto da vida como cristão esforçando. E é esforçando diligentemente, com todo o empenho, esforçando-se com dedicação. E esforçando-se para quê? Para preservar a unidade do Espírito. Aqui Paulo ele traz uma ideia de nós sermos espirituais. Uma maneira de entendermos
o que é ser espiritual, é nós olharmos para um outro episódio que o próprio Paulo narra, trazendo um exemplo contrário. Tem um exemplo oposto aqui, em 1 Coríntios 3, dos versos 1 a 4, e diz assim, ó: Eu, porém, não pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como crianças em Cristo. Leite vos dei de beber, não vos dei alimento sólido, pois ainda não podíeis tomar. Nem ainda agora podeis, pois sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes, contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outros, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo a homens? Aqui Paulo está mostrando o porquê divisões dentro da igreja. O motivo é que os cristãos, ao invés de estarem agindo de forma espiritual, Paulo deixa claro, eles estavam agindo como carnais, dando espaço para a carnalidade, e o resultado era divisão. Aí pode até haver uma pergunta, né? Mas então temos que suportar tudo? Não. No próprio livro de 1 Coríntios, no capítulo 11, verso 19, Paulo diz: é importante que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos. Ou seja, se tiver pelo menos um carnal, haverá divisão. O que não pode ter divisão é se todos estiverem dentro do Espírito. E essa unidade que Paulo fala, se esforçais para manter a unidade no Espírito, é se esforçais como espirituais. É a ideia que Paulo está trazendo, porque pelo menos um, ou um grupo sendo carnal, haverá divisão. Hoje em dia nós vemos muitas igrejas unir pessoas por diversas motivações. Seja por entretenimento, mensagens motivacionais, ideologias, até por política. Então nós vemos que por coisa ruim também se une as pessoas. Mas Paulo, ele não vai falar sobre união nos 3 primeiros capítulos, ele só vai tocar nesse assunto agora, depois que ele apresentou as bases doutrinárias nos 3 primeiros capítulos. E então agora, a partir do verso 4, Paulo vai citar 7 realidades espirituais que vai unir todos os cristãos verdadeiros. Então, no verso de número 4, ele vai dizer: há somente um corpo, há um só corpo e um espírito, como também fossem chamados numa só esperança da vossa vocação. Um só corpo é uma só igreja. Aí você pode perguntar, mas qual igreja? Presbiteriana, batista, assembleia? Nenhuma, e ao mesmo tempo todas. As igrejas não deveriam ter essa divisão, até essa é uma crítica do catolicismo, que os evangélicos se dividem, né, em inúmeras divisões. Mas o que Paulo está falando, é claro que naquela época não tinha divisões como hoje, é que não é a placa da igreja que vai nos salvar, mas é só num espírito, só numa esperança, e o espírito que nos guia nessa esperança. O próprio João Calvino ele vai enfatizar que o espírito é o elo que nos une a Cristo, tornando nossa esperança inabalável. No verso 5, Paulo continua: um só Senhor, uma só fé, um só batismo. No verso anterior, ele apresentou uma das pessoas da Trindade, o Espírito unindo como único ali no corpo da igreja. E agora ele apresenta a segunda pessoa da Trindade. Nesse verso ele apresenta Cristo, um só Senhor, nosso único Senhor. O que temos que entender é que fomos comprados pelo sangue de Cristo. Se Ele pagou por nós, nós somos dele, Ele é o nosso Senhor. O próprio Cristo, no Sermão do Monte, ele disse que é impossível servir a 2 senhores, pois vão amar um e odiar o outro, ou se dedicar a um e desprezar o outro.
Cristo não divide o seu senhorio com ninguém. E qualquer objeto, pessoa, qualquer coisa que tente tomar o lugar de Cristo como Senhor da nossa vida, é uma idolatria, é um pecado nosso que deve ser combatido. Cristo nos comprou com seu sangue, somos dele, reconhecemos ele como único e abraçamos ele com uma única fé e cremos em um só batismo. Aqui também ele não está falando na forma do batismo, como presbiterianos, batizamos por aspersão e reconhecemos o batismo por imersão. A Bíblia não deixa claro, mas o que Paulo está falando de um só batismo, que é o batismo de iniciação no corpo de Cristo. Após ser batizada, aquela pessoa faz parte do corpo de Cristo e começa a caminhar junto e começa a se esforçar junto com os demais, se esforçar pela unidade que deve ter esse corpo de Cristo. Verso de número 6. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Então Paulo vai terminar agora citando o terceiro personagem da Trindade, Deus. Ele apresenta aqui, como no primeiro capítulo, ele apresenta a Trindade. Nós entendemos a Trindade como uma doutrina bíblica, apesar de não ter a palavra Trindade na Bíblia. Mas ele apresentou no capítulo 1 as bênçãos alcançadas pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo, e aqui na unidade da igreja ele apresenta novamente a Trindade, apresentando, temos só um Espírito que nos guia, é só um Senhor que temos, só um que nos comprou com o seu sangue derramado, e é só um Deus e Pai de todos, que age por meio de todos e em todos. Aqui ele traz uma ideia de paternidade, trazendo uma ideia de uma família, uma grande família que devemos ser, né? E Deus agindo por meio de todos, unindo esse corpo e conduzindo esse corpo que é a Igreja de Cristo. Assim como nós apresentamos no início a ideia de uma orquestra sinfônica, numa orquestra todos vão se empenhar com sons diferentes. Cada instrumento vai ter o seu som, sons diferentes, instrumentos diferentes, partituras diferentes, mas o resultado é um só, é uma música só, é um som coletivo. O mesmo deve acontecer na igreja. Cada um executa uma função diferente, temos dons diferentes. Pois tanto na igreja como na orquestra, a beleza está na harmonia da performance de todos, nenhum se sobressaindo, mas todos numa mesma harmonia. Da mesma maneira como a orquestra tem a presença do maestro para dar o andamento, indicar a entrada, controlar a intensidade de cada instrumento, um dos requisitos do maestro é conhecer a fundo cada instrumento, e assim ele fazer com que a música soe conforme a sua interpretação. A igreja também tem um maestro, e o maestro está conduzindo esse corpo. Bem à frente está ele. Na orquestra, todos os músicos, eles têm que estar acompanhando a sua partitura, mas eles têm que estar atentos a todos os movimentos do maestro. O maestro ele vai com as suas mãos, por isso que o maestro fica ali no meio. A orquestra ela se posiciona normalmente em forma de arco, todos têm que estar enxergando ele, tem que olhar para frente. Então os músicos têm que estar com um olho na partitura e o outro olho ali no maestro. Todos os movimentos não podem passar desapercebidos. E nós cristãos devemos estar com o nosso olho no nosso maestro. Só que quando nós olhamos para o nosso maestro, nós não enxergamos uma batuta na mão dele. Quando nós olhamos para a mão dele, nós enxergamos marcas. Marcas de cravos. Não o cravo instrumento, mas o cravo eram grandes pregos que o pregaram na cruz. Quando nós olhamos para o nosso maestro, nós vemos ele de braços abertos. Mas ele não está indicando o andamento, não está indicando
nenhum sinal musical ali. O motivo de vermos ele de braços abertos, ou o motivo da necessidade de nós vermos ele de braços abertos, é que possamos reconhecer que Cristo deu a sua vida por nós. Ele não foi pendurado na cruz para uma apresentação e depois que acabou a apresentação ele desceu. Não. Ele foi pendurado e ficou ali até perder a sua vida. Todo cristão tem que saber isso e deve ser insistido, por isso que nós participamos da ceia constantemente. É uma maneira de unir o corpo e entendermos o porquê que nós somos um corpo. Por que somos um corpo unido? Cristo entregou a sua vida e foi um alto preço. E o motivo é para que nós recebêssemos a vida eterna. Então, o que Paulo nos ensina nesse trecho é que que reconheçamos essas verdades e compreendendo isso, se esforçar em prol da união do corpo de Cristo, não é nenhum esforço tão grande assim. Amém?